Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje, a nossa aula vai ser sobre propriedades gerais da matéria. E para começar aqui, vamos fazer uma pergunta. O que essa balança, este carrinho e esse bonequinho têm em comum? Aparentemente nada, né? Porém, eles têm em comum que são todos feitos ali de matéria e vão compartilhar de propriedades gerais em comum, mesmo eles sendo totalmente diferentes. Então, as propriedades gerais da matéria são o quê? São características comuns que todos os materiais possuem, independente ali da sua composição química, a sua forma e seu estado físico. Então, são características universais que todos os corpos materiais possuem, desde ali um átomo até o sistema solar. Então, aqui são as principais propriedades gerais ali da matéria. E, para começar, a gente vai falar sobre a massa. O que é massa, gente? A massa é a quantidade de matéria ali que um corpo possui, né? Então, aqui a gente tem essa pergunta. O que pesa mais, gente? 2 quilos de gordura ou 2 quilos de músculo? Na verdade, eles vão ter o quê? Vão ter o mesmo peso, né? O que vai diferenciar ambos é o seu volume e a sua densidade. Ali, 2 quilos de gordura, ela tem uma densidade menor, por isso ela tem ali um volume maior, mas elas têm o mesmo peso. E para demonstrar isso, vamos aqui para uma experiência. Aqui nós temos uma esfera de mármore e nós temos aqui, ó, essa bolinha de plástico. Então, ó, é bem perceptível, né, que as duas ali vão ter massas diferentes. Então, essa bolinha aqui de mármore, ela é maciça, né, ela é bem pesada. E essa bolinha aqui é uma bolinha de plástico bem levinha, né, por dentro ela é oca. Então, se a gente colocar aqui na balança, a gente tem aqui o peso dessa esfera de mármore, ela é 248 gramas. Essa bolinha aqui, ó, de plástico, ela pesa 5 gramas. Então, para que a gente tenha a mesma massa da bolinha, a gente vai precisar o quê? De um volume muito maior, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, essa quantidade aqui eu já tinha pesado previamente. Então, essa quantidade aqui de bolinhas tem 248 gramas. Então, ó, para que elas tenham ali a mesma massa, a gente vai precisar de um volume muito maior dessa bolinha aqui de plástico. Então, isso daqui é a massa. A próxima propriedade ali da matéria que a gente vai falar é o volume. Então, o volume é a quantidade de espaço que um corpo vai ocupar e esse cálculo é baseado ali no princípio de Arquimedes. Então, o que o Arquimedes dizia, né? O Arquimedes foi um grande matemático, né, um cientista, e ele falava que todo corpo mergulhado em um líquido vai deslocar um volume igual ao volume do corpo submerso. Então, vamos fazer aqui uma experiência. Então, se a gente pegar aqui, ó, um becker, né, então ele está graduado, ele tem 600 ml. E a gente colocar, né, a nossa esfera de mármore. Esse volume aqui, ó, deslocado, vai ser o volume dessa bola. Então, o volume final menos o volume inicial vai ser igual ali o volume da esfera. Então, é assim que a gente calcula o volume. A nossa próxima propriedade geral ali da matéria é a impenetrabilidade. É a propriedade da matéria que afirma que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou seja, gente, para que um corpo possa ocupar esse mesmo lugar, é necessário o quê? Que seja retirado. Então, a gente pode ver aqui nessa charge do Garfield, porque ele pula ali no cesto de roupas. E para que ele fique ali dentro do cesto de roupas, o que precisa acontecer? Essas outras meias, essas roupas, elas precisam dar lugar ali para o Garfield. Então, ali, ó, cada objeto sólido, líquido ou gasoso, ele vai ocupar um espaço vai ocupar um lugar ali no espaço, impedindo que outro corpo esteja neste mesmo local simultaneamente. Então, agora, para demonstrar como que funciona a impenetrabilidade, a gente vai fazer um pequeno experimento aqui. Então, aqui, ó, a gente tem um becker de 50 ml e a gente vai colocar aqui, a gente tem uma folhinha de papel amassadinha e a gente vai colocar aqui dentro desse becker.
E a gente vai afundar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vocês acham que vai molhar ou não vai molhar esse papel? Vamos lá. Então, a gente submergiu aqui e quando a gente retira, como vocês podem ver, o papel ele continua sequinho, ele não molhou. E por que que isso acontece? Então, esse experimento explica a impenetrabilidade. Então, quando a gente afunda aqui, ó, esse becker dentro da água, aqui dentro a gente tem o ar, né? Então, o ar vai impedir a entrada da água, demonstrando, ó, a impenetrabilidade. Então, dois corpos não podem ali ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por isso aqui, ó, que o papel ele continua sequinho. Vamos falar agora da nossa próxima propriedade geral ali da matéria, que é a divisibilidade. A divisibilidade, ela fala que a matéria ela pode ser dividida em partes cada vez menores, mantendo-se ali as suas propriedades essenciais, até chegar ali ao nível de moléculas e átomos. Ou seja, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem, a gente tem ali, ó, o tomate sendo cortado. E esse tomate, mesmo ele sendo dividido em pedaços menores, ele não vai perder as suas características, ele continua ali sendo um tomate. A mesma coisa, né, nesse outro GIF, né, ele colocou ali uma carne, ele triturou ela e ela continua tendo ali as suas mesmas características. E para demonstrar essa propriedade geral da matéria, a gente tem aqui um papel e mesmo que a gente, ó, corte ele em pedaços menores, ele não vai perder ali as suas características, né? Ele continua ali sendo papel. Então, essa é a propriedade geral da matéria que demonstra que a matéria ela pode ser dividida. A nossa próxima propriedade geral da matéria é a elasticidade. Então, a elasticidade é a capacidade da matéria de retornar ali a sua forma da sua forma original após sofrer ali uma deformação temporária. A elasticidade é fundamental em materiais usados ali como as molas, as roupas e os amortecedores que precisam ter aí essa elasticidade para que eles possam funcionar bem. Então aqui, ó, nós temos como exemplo esse elástico, é um elastiquinho de cabelo, ele está ali nesse formato de mola e se a gente, ó, esticar ele perde a sua conformação geral, porém, quando a gente solta, ele retorna ao seu formato original. Então, essa propriedade aqui da matéria, ela se chama elasticidade. Então, a gente pode deformá-la e quando ela retorna, né, a sua conformação original, ela fica no seu formato original. Então, essa daqui é a propriedade geral da matéria, que se chama elasticidade. A nossa próxima propriedade geral da matéria se chama inércia. E a inércia, eu tenho certeza que todo mundo já sentiu na pele em algum momento da vida. Então, pensa aí, lembra aí quando vocês estavam andando de ônibus e, de repente, o ônibus, ele para. O que acontece com todo mundo que está ali no ônibus? Todo mundo vai para frente. Né? Então, a inércia é a resistência que um corpo oferece a mudanças do seu estado de movimento. Então, se um corpo está parado, ele tende o quê? A continuar ali em repouso. Já o oposto também acontece. Se um corpo está em movimento, ele tende a manter-se em movimento retilíneo, uniforme, ao menos que uma força externa atue ali sobre ele. Então, essa daqui é a ideia da inércia. Ela é baseada na primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Então, para exemplificar melhor ainda essa propriedade, eu coloquei aqui esse GIF, ó, que legal. Então, aqui a gente tem um dinossauro, ele está ali numa cama elástica, né? E aí, ó, quando é jogado ali uma bola, ele vai continuar o quê? Ele vai continuar em repouso, ele continua ali paradinho, parece até que ele está levitando, né, que ele está flutuando ali no ar, mas na verdade, né, essa é a primeira lei de Newton, que diz que ele vai continuar em inércia, ele vai continuar parado, né, porque essa era a posição original que ele estava. Então, para demonstrar isso, a gente vai fazer aqui um experimento. Então, para demonstrar essa propriedade geral da inércia, a gente tem aqui, ó,
no nosso cenário, a gente tem o Batman. Ele está aqui com a sua amiguinha, a Mulher Maravilha. E eles estão aqui perseguindo um vilão. E aí, de repente, eles vão bater o quê? Numa mureta. O que vocês acham que vai acontecer com a Mulher Maravilha? Então, ela está aqui em movimento. Quando bate na mureta, ela vai continuar em movimento, né? Porque o carro estava andando e, por mais que tenha tido aqui uma mureta de proteção, o corpo dela tende a continuar em movimento. Então, ó, de novo, bateu, foi jogada para frente. O mesmo acontece, por exemplo, ó, se ela está aqui paradinha, está aqui sentadinha, o carro está em repouso e, de repente, o quê? Ó, o carro entra em movimento. Ela continua no mesmo lugar que ela estava anteriormente, né? Então, a tendência do corpo dela é continuar o quê? É continuar parada, ó. Mais uma vez, ela continuou no mesmo lugar enquanto, né, o carrinho ele foi para trás. Então, essa propriedade chama inércia. E agora vamos continuar aqui para o nosso revisando. O que a gente aprendeu nessa aula de hoje? A gente falamos um pouco sobre a massa, sobre o volume, sobre a divisibilidade, a impenetrabilidade, a elasticidade e a inércia. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as propriedades gerais da matéria. Um beijo e até a próxima!